Olá, estamos começando mais um EMAPcast, o podcast da Escola da Magistratura do Paraná, e hoje temos dois convidados muito especiais, promotores de justiça do estado do Rio de Janeiro, o doutor Diogo e o doutor Fabiano. Vão dividir a sua experiência, compartilhar casos reais em que eles atuaram, trazer muitos conceitos novos e importantes sobre o mundo da criptomoeda, criptoativos, investigações no universo blockchain e diversos assuntos relacionados à tecnologia, inteligência artificial e como isso se relaciona e é importante para a investigação criminal, para o processo penal e o que vai ser cobrado futuramente ou nos próximos concursos relacionados a esse tema. Então, acompanhe o nosso podcast e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então, obrigado pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Gostaria que vocês fizessem uma apresentação inicial, falando um pouco da experiência profissional, pessoal, e como que vocês atuam hoje, onde vocês atuam hoje, e como que vocês se depararam aí com esse tema do universo blockchain. Vamos lá. Rafael, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Espaço sensacional para essa troca de ideias, trazer experiências e as nossas inquietações, né? Meu nome é Diogo Hertal, sou promotor de justiça no Ministério Público do Rio de Janeiro faz quase 18 anos, grande parte desse período atuou na área criminal, no grupo de atuação especializado no combate ao crime organizado, lá foram quase 10 anos de história, oportunidade de ter contato, liderar junto com o Fabiano, que além de meu colega, meu amigo há também mais de uma década, algumas investigações muito relevantes. O Rio de Janeiro, como a gente sabe, é um palco de atuação de muitas organizações criminosas e isso gerou oportunidade de aprendizado muito grande. Ao longo desse período, sempre tentando unir a parte teórica robusta com a atividade prática, né, eficiente, tive a oportunidade de fazer alguns cursos, alguns mestrados, sempre focados nessa interseção entre tecnologia e a percepção penal. E a partir dali nós tivemos a oportunidade, temos um currículo muito próximo, né? Tivemos a oportunidade de, além da atuação no grupo de atuação especializada no Rio de Janeiro, fomos convidados a fazer um treinamento e, se passar nesses testes, integrar um grupo formado pelo Departamento de Justiça norte-americano vocacionado para o combate a crimes com criptoativos aqui na América Latina. Tivemos essa oportunidade de assistir às aulas, fazer o treinamento, fomos aprovados nas provas e há 3, quase 4 anos temos atuado nesse campo. Então, além do combate ordinário à criminalidade organizada, hoje somos especializados no manejo de evidências digitais, em especial nos crimes que tocam esse ecossistema blockchain. Beleza. Rafael, inicialmente agradecer também o convite da EMAP, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E sobre essa nossa trajetória, meu nome é Fabiano Cossermelli, eu sou promotor de justiça no Rio de Janeiro há 19 anos. A semelhança do Diogo, por mais de 10 anos eu estive ao GAECO, que é o nosso grupo de investigação de criminalidade organizada, e como o Diogo já esclareceu, de 2022 para cá, nós viemos nos especializando nesse universo criptoativo. De lá para cá, a gente já percebe uma série de mudanças, de tendências, e hoje não há uma dúvida de que não há como se ser um bom investigador, como se trabalhar numa percepção penal sem conjugar as estratégias que já por décadas aplicamos com esses novos conhecimentos. E é por isso que um espaço como esse ele é de suma relevância para que a gente possa debater, discutir e tentar apresentar para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo, como isso vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Isso vai ser importante para quem é o operador na persecução criminal, mas vai ser a realidade também de quem for operador do direito em qualquer uma das áreas. Vai chegar uma época em que a gente vai precisar entender o ecossistema blockchain, por exemplo, para fazer uma recuperação de ativos num processo civil, numa disputa empresarial, numa execução fiscal, numa partilha de bens em família, um processo trabalhista. Então essa é uma realidade que não é só do operador de persecução criminal, é do advogado seja ele atuante em que área for, é do magistrado e de todo mundo que pretende, de alguma medida, operar com o sistema de justiça. Isso aí. E para aproximar um pouco os nossos alunos, lembrando que nós temos a pós-graduação aqui na Escola da Magistratura do Paraná, eu sou o coordenador dessa pós-graduação, sobre temas atuais e controversos da investigação criminal e do processo penal. E um dos módulos é justamente sobre o universo blockchain, sobre criptoativos, sobre lavagem de dinheiro
NFT. Eu gostaria que vocês explicassem para aquelas pessoas que estão tendo primeiro contato com esses conceitos, o que significam esses termos e qual a importância disso na atividade da persecução penal atual. O primeiro conceito que a gente tem que ter é o conceito de ativo virtual. Na verdade, o ativo virtual nada mais é do que uma representação digital de um bem ou direito. Ele é negociado em um sistema chamado blockchain. Ju, quer falar sobre blockchain? A blockchain funciona de forma muito simplória, até, mas para que a gente possa passar esses primeiros conceitos, como se fosse um imenso livro razão que vai ter ali registrado todas as transações, só que sem a identificação daquelas pessoas que estão transacionando. Na verdade, nós temos ali séries de números e letras, então, que representam que seriam como contas, como se fosse um imenso extrato de um banco. Só que ao invés de termos ali atrelados um CPF a cada uma daquelas contas, o que nós temos são apenas esses dados. A gente consegue ver as transações, de qual conta, por assim dizer, né, de qual endereço para qual endereço, qual a natureza daquele ativo, qual o dia e o horário em que aquela transação foi feita, qual o bloco em que ela está, mas precisamos, utilizando as técnicas corretas, depois fazer com que esses números e letras e pseudo-anônimos se transformem em entidades, CPF, CNPJ, de um grupo de pessoas. O Fabiano estava falando mais cedo, o que nós temos é uma tecnologia que está hoje presente, não é uma tecnologia nova, quando a gente fala de blockchain, é algo que surgiu em 2009, agora sim, cada vez mais dentro da nossa vida normal, cotidiana, mas é algo que não só dos operadores de direito, mas de todos os cidadãos, é importante ter os conceitos básicos para não se tornar vítima, porque a gente tem visto muitas fraudes envolvendo esse tipo de ativo. E só para complementar o conceito de blockchain que o Diogo trouxe, nada mais é do que uma rede descentralizada por onde se transaciona o ativo virtual. Então, por exemplo, nós temos sistemas que são centralizados de uma instituição financeira padrão. Ela concentra todo o registro de transação e tudo fica guardado dentro dos servidores centrais daquela instituição financeira. A blockchain, ela opera com o conceito de descentralização. Isso é o que traz segurança para ela. Então, a rede, ela não tem um ponto único de concentração que eventualmente pudesse ser violado, que pudesse ser derrubado. Então, como o Diogo falou, todas as transações que acontecem em uma blockchain, elas ficam registradas em sequência, blocos, uma cadeia de blocos. Essas sequências são registradas na rede de forma imutável e sequencial e é público. Todo mundo pode visualizar aquela transação. Então, é uma nova perspectiva que traz mais segurança, inclusive, em alguma medida, se comparado com sistemas centralizados, que podem ser alvo de um ataque específico. E aqui já vem o primeiro ponto, que é muito interessante. Quando a gente fala de universo criptoativo, se vem a ideia de anonimato, de espaço para a prática de ilícitos, mas se você souber trabalhar nesse cenário, nós, como atuantes na investigação criminal organizada há décadas, a gente, inclusive, tem uma predileção por trabalhar com investigações em blockchain. Ao contrário do que pode parecer no primeiro momento para o leigo, sabendo trabalhar nesse sistema, você tem acesso a uma gama de informações que você não tem dentro do universo centralizado. Se eu preciso de uma informação centralizada, eu preciso recorrer àquele agente para ele me fornecer. A blockchain é um livro aberto. Se você souber onde buscar a informação, ela está ali disponível. E eu acho importante destacar, e gostaria até que vocês comentassem também, que o universo blockchain ele não é algo ruim. Muitas pessoas relacionam criptoativos, criptomoedas, o universo blockchain como algo do crime organizado. Ele é utilizado pelo crime organizado da mesma forma que as obras de arte digitais, que estávamos comentando antes do início aqui da nossa gravação, que não é algo necessariamente ruim, né? O modo que é utilizado é que vai caracterizar algo criminoso ou não, né? O próprio dinheiro em espécie oficial, ele também é usado para atividade ilícita. Isso no que diz respeito aos criptoativos, os dados que a gente tem, os mais recentes, dão conta que menos de 1% dos valores transacionados estão diretamente relacionados à atividade criminosa. Então, na verdade, o que temos é um mercado gigantesco, hoje avaliado na casa de trilhões de dólares, e que grande parte dos atores ali está atuando de forma ilícita. O que precisamos é atuar em conjunto com o sistema de justiça para depurar esse pequeno percentual que ainda utiliza esse campo como sendo um campo fértil da prática criminosa. Isso é algo que a gente tem conversado muito, inclusive em eventos que envolvem outros atores desse ecossistema, atuantes no mercado, e a gente sempre traz esse paralelo desses números, né? O último relatório que a gente teve acesso, elaborado pela Chainalysis, que é uma empresa referência em tecnologia de blockchain e inteligência, eles trazem os dados dizendo que no relatório Criminal Reports 2025,
Pega os dados de 2024 inteiro, 0,14%. O Diogo falou menos de 1%. O dado preciso é 0,14% das transações do universo cripto foram capturadas como ilícito. Então, o que a gente conversa no mercado? É interesse não só nosso, que somos agentes de investigação, mas do próprio mercado, de se estruturar para enfrentar essa pequena parcela, porque não é dali que o mercado ganha dinheiro. É um mercado trilionário, com capacidade de expandir, e esse pequeno universo ilícito, ele prejudica todo mundo, não só a sociedade, naturalmente, como vítima de crimes, nós como investigadores dentro desse cenário, mas o próprio mercado. Então, é uma situação em que todos têm o mesmo interesse de compreender esse ecossistema e depurá-lo, para que ele possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento econômico, principalmente. Isso acaba formatando até, Rafael, a forma como nós investigamos, porque quando estamos nesse ecossistema, com uma imensa maioria, né, como a gente está falando aqui, mais de 99% daqueles que ali atuam de forma ilícita, o que nós temos é uma parceria sempre muito grande entre entes privados e entes públicos. Então, as agências de persecução têm sim como aliados as empresas que também estão trabalhando nesse mercado. Então, é uma sinergia que faz com que a gente consiga desvendar esses crimes. E isso é um ponto essencial, porque o dinamismo e a velocidade das transações em blockchain, elas não permitem que a gente trabalhe da forma como trabalhávamos há uma década atrás. Através da expedição de ofício em papel, aguardando dias ou semanas para receber uma resposta. Até a resposta vir dessa forma, a transação outras sucessivas transações já aconteceram em blockchain. Por isso que essa integração ela é muito relevante para o sucesso das investigações e dos casos em que a gente atua. Eu acho que a impressão que o grande público tem também é muito vinculado àquele início do Bitcoin, da Silk Road. São casos que ganharam um grande destaque porque as criptomoedas eram utilizadas como forma de pagamento para atividades criminosas, de organizações criminosas. Expliquem para a gente um pouco sobre o que foi a Silk Road, como que o Bitcoin é utilizado, por que é tão utilizado em organizações criminosas, em lavagem de dinheiro, para que as pessoas consigam entender exatamente por que o crime organizado vem se utilizando cada vez mais de criptoativos, né? Lá nos primórdios, né, que a gente tinha era um cenário em que o acesso a esse tipo de ativo era dificultado. Então, apenas aqueles que tinham alguma expertise nesse campo da tecnologia que possuíam ali os conhecimentos básicos para de forma não terceirizada, porque hoje nós temos esses facilitadores, as empresas, a exchange, eles próprios precisavam deter esse conhecimento para agir nesse mercado. Então, nós tínhamos ali alguns entusiastas, aqueles que comungavam daqueles ideais iniciais de descentralização, de ter uma via de pagamento, de troca de valores que passasse ao largo das instituições financeiras oficiais, e os criminosos, ao se deparar com esse cenário, começaram a perceber um campo fértil para a prática de crimes por conta desse pseudo-anonimato. São transações que podem ser feitas diretamente entre os usuários, sem que eu necessite dar, no primeiro momento, qualquer tipo de informação que vincule aquela transação à minha pessoa. Então, eu não preciso de um cadastro, eu não preciso formar meu CPF, endereço, não tem esse cuidado básico. Isso gerou um campo muito fértil para esse tipo de iniciativa como a que você mencionou. São mercados que vendiam apenas atividades ilícitas, produtos ilícitos na dark web, que também demandam um pouco de expertise, né? Qualquer usuário da internet consegue navegar com facilidade nesse cenário. E a partir dali tínhamos um mercado aberto para qualquer tipo de ilegalidade que pudermos imaginar. Drogas, produtos contrafeitos, cartões clonados, até a prática de crimes eram contratadas nesse tipo de mercado. Mas o Silk Road ele ficou famoso por ser um dos pioneiros dos mercados de Darknet. Ele foi derrubado pelas agências de investigação. O seu operador ele foi preso, salvo engano, em 2013. Isso. Mas era um momento onde ele ficou famoso por ser o primeiro grande dark market e ser o primeiro a ser derrubado em escala global. Mas de lá para cá, tantos outros foram repondo esse espaço. Então a gente consegue perceber nitidamente nas estatísticas também que sempre que um grande mercado de Darknet ele é fechado, os outros que existem, eles ganham o market share. Então aquele público se desloca para lá. Isso é uma coisa que a gente comenta muito. Não existe quase nenhuma diferenciação na criminalidade de hoje com a criminalidade do passado na essência. O que muda é a forma de praticar. Então, a gente sempre teve atores ilícitos vendendo coisas de outras formas, de outros métodos, e com a possibilidade da tecnologia de alcançar compradores e interessados por essas atividades ilícitas numa escala global muito maior, isso acabou migrando
para esse ecossistema, mas a atividade ela é basicamente a mesma, muda a forma de praticar. E o criptoativo ele é muito interessante porque é uma forma de pagamento que naturalmente prescinde, pela sua descentralização, da passagem por agentes, instituições financeiras convencionais que hoje são muito reguladas e têm atividade de compliance. Então, se você não consegue, por exemplo, enviar com facilidade por uma instituição financeira convencional divisas para fora do país, valores para fora do país, criptoativo isso acaba sendo facilitado. E é por isso que se conjuga o criptoativo nesse universo de atividades ilícitas. Mas eu repito, isso é o menor percentual perto do grande mercado que se tem e que cresce a cada dia e vai crescer cada vez mais com a adoção de moedas oficiais pelos estados. Isso é uma realidade que vai fazer parte da vida de todo brasileiro e assim como o dinheiro real é hoje, a grande maioria da população utiliza para bons propósitos. E vão ter atores que se desviam nesse caminho. E a Silk Road ainda é um caso emblemático porque se há um tempo ele foi um campo de práticas ilegais, de outro lado, o que nós conseguimos encontrar ali é uma solução para investigar, mesmo nesse universo, para deixar bem claro para os criminosos que eles não estão num bunker impenetrável. Então, se há facilitadores, não quer dizer que essas práticas não serão atingidas pela lei. Há técnicas que podem ser empregadas para identificar e punir os responsáveis, mesmo nesse contexto, nesse ecossistema blockchain. Aproveitando, falando de mercados tradicionais, legais, mas que muitas vezes são utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. O que é exatamente essas obras de arte digitais, NFT? Por que isso vem ganhando esse contexto dentro da criminalidade, lavagem de dinheiro? Expliquem para a gente um pouco o que é essa NFT ou obras de arte digitais. Dentro do universo de criptoativos, a gente, quando fala em criptoativos, a primeira associação é o Bitcoin, como se fosse o único criptoativo existente. Mas, na verdade, a gente tem milhões e milhões de ativos virtuais diferentes, de diversas naturezas. Alguns deles são infungíveis, como um dinheiro, por exemplo. Então, você tem moedas, como o Bitcoin mesmo, que são moedas fungíveis. Você tem, cada uma representa uma unidade com o mesmo valor e tanto faz se você tem essa moeda ou essa. Elas substancialmente são muito semelhantes. O NFT, que é justamente essa categoria, a característica dele é a distinção. Ele é um bem infungível, para usar um termo do direito, ou seja, ele é único. Então, quando você tem, por exemplo, uma obra de arte digital, ela é única. Você não adianta comprar essa segunda obra de arte aqui, porque ela jamais vai ser idêntica a essa. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas ela vai ser idêntica. Então, o NFT, por si só, primeiro, ele não é sinônimo de obra de arte. Ele é um ativo virtual que serve para materializar um bem ou ativo exclusivo, único. E ele ficou muito famoso há uns anos atrás, inclusive hoje a gente já vê uma tendência até no caminho contrário, de uma redução da utilização dele. Ele teve um período de ápice de movimentação e ele ficou famoso nesse universo de arte. E como ele é capaz de ilustrar ali um bem que não tem um valor facilmente mensurável, o que acontece nesse universo é semelhante ao que acontece no universo de artes tradicionais. Criminosos podem utilizar isso para lavagem de dinheiro. Então é possível, por exemplo, você fazer a emissão de um NFT que a princípio não tem valor econômico nenhum, mas você vendê-lo, entre aspas, através de contas que você controla, mas em nome de laranja, se aproveitando desse pseudo-anonimato, para pegar o seu produto de crime e dar a ele áreas de legalidade como se fosse a venda de uma arte que na prática não vale nada. Mas aí eu repito aquilo que eu falei há pouco. Nada diferente do que a gente já vê no mundo anterior. Você tinha obras de arte, eventualmente, que não tinham nenhum valor econômico de mercado e eram, a princípio, vendidas por quantias milionárias para lavar produto de crime e como se fosse produto de venda de arte, mas é muito parecido. É uma tecnologia muito acessível, né, Fabiano? Como a gente tem conversado e nos nossos treinamentos a gente fala muito sobre isso, a criação de um NFT como esse é quase que imediata. Nós aqui poderíamos tirar uma foto dessa sala e em questão de minutos esse ativo estaria no mercado, como um OpenSea, por exemplo, um mercado na internet, em que nós poderíamos estar lá negociando pelo valor que a gente estipular. Então, se uma foto desse encontro colocássemos lá vendendo por 500 mil, basta que haja essa transação para 500 mil entrar na nossa conta. A gente consegue imaginar facilmente como lavadores de dinheiro podem utilizar esse tipo de tecnologia. Mas aí a gente pergunta, essa prática ela é imune à investigação? Não. Evidente. Não existe investigação com criptoativos que seja uma investigação exclusivamente on-chain. Por isso que a gente sempre comenta isso, né, Diogo? Ser um investigador cripto é um dado extra sobre já ser um bom investigador. Então, se você não souber investigar
infração penal, não souber aplicar as técnicas tradicionais, convencionais, você jamais vai ser um bom investigador clínico. Você precisa ter essa bagagem para depois acrescentar esses novos conhecimentos e aí sim você eventualmente produzir resultados. Então, num caso desse, eventualmente a investigação ela vai ser composta por uma série de técnicas. A gente vai ter outras estratégias para mostrar que de fato ali não foi uma venda de arte digital, que aquilo ali foi um mecanismo criado para lavar dinheiro de alguma atividade ilícita. Então, por isso que, da mesma forma que a lavagem de dinheiro com obra de arte no universo tradicional ela não é imune à investigação, no mundo digital, conhecendo os caminhos, ela também não é uma atividade imune à persecução penal. Na verdade, pelo contrário, Rafael, porque a partir do momento que se utiliza as técnicas corretas para identificar, para vincular pessoas ou empresas a esses endereços pseudo-anônimos, a partir dali todas as transações estão disponíveis em fonte aberta. Basta um telefone ou um computador com acesso à internet para que toda essa movimentação que já está lá rastreada seja perfeitamente conhecida pelo investigador. Então, o que a gente conversa muito e percebe no nosso dia a dia, complementando o que o Fabiano falou, é que por mais que haja um desenvolvimento tecnológico, que seja importante que tenhamos uma evolução também nas ferramentas para poder acompanhar o ritmo dessa prática criminosa, no final do dia, o que ainda faz toda a diferença é o componente humano. É aquele investigador que está ali devidamente preparado para encarar essa situação e enfrentá-la da forma correta. E relacionando isso com mais um módulo da nossa pós-graduação, temas atuais e controversos da investigação criminal e do processo penal, como que funciona a cadeia de custódia e se há arguições de nulidade, quais são as mais comuns relacionadas a esse tipo de investigação? Nós tivemos o privilégio, né, Fabiano, de participar de um grupo de trabalho que atua junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Produzimos uma minuta de resolução que foi aprovada, a 288, e hoje é a normativa que regra a atuação de todos os colegas do Ministério Público, do Ministério Público no Brasil, em todo e qualquer caso envolvendo esse universo dos criptoativos. E lá há a previsão, por exemplo, de quando demandando ao magistrado ou ao judiciário uma ordem judicial, temos a autorização para, ainda na casa daquelas pessoas que vão ser objeto dessa busca, que tenhamos a possibilidade de acessar os dispositivos para fazer as transferências do ativo de forma imediata. Isso já revela que nesse universo blockchain a abordagem é completamente diferente. Isso foge um pouco ao que se tem como um padrão da cadeia de custódia, que é, ao se deparar com um dispositivo a ser apreendido, vamos isolá-lo e levar ao laboratório para fazer a extração. Nesse caso é diferente. Então, precisamos documentar isso de uma forma diferenciada para que essa atuação seja eficiente, porque a apreensão dos ativos precisa ser imediata, sob pena de perdermos esses ativos e ser impossível de localizá-los em um momento posterior, mas que isso seja devidamente documentado para que todo o contato com esses dispositivos depois seja submetido ao contraditório. Até para deixar mais claro no porquê da necessidade dessa outra abordagem não convencional, como é que os ativos virtuais eles são transacionados? Basicamente, eles são transacionados a partir de um elemento que se chama chave privada. Se você detém a chave privada, você é capaz de mover o criptoativo instantaneamente. E ele pode ser migrado de um endereço para o outro com registro na blockchain. Isso pode acontecer não só pela pessoa que está sofrendo a busca e apreensão ou eventualmente a prisão, mas eventualmente, se aquilo ali é uma atividade criminosa, comparsas podem ter acesso aos mesmos elementos, como se fosse uma cópia da chave em outro local. E aí, sabendo que está havendo uma operação policial, por exemplo, na casa daquele comparsa, aquele ativo vai ser rapidamente movido pelos outros comparsas que estão em outro lugar, com simples acesso à chave privada. Então, o que acontece? Para ser efetiva uma busca e apreensão de ativos virtuais, nós precisamos o mais rápido possível, utilizando essa chave encontrada no local da busca, mover os ativos para um endereço que é controlado pelo Estado. Só naquele momento a apreensão está aperfeiçoada. A gente já viu algumas situações até no passado de autoridades fazendo busca e apreensão, levando a hardware wallet, que se assemelha muito a um pendrive, de volta com cadeia de custódia, imaginando que fez apreensão de criptoativo, mas na verdade ali dentro não tem ativo nenhum, ali dentro tem um controle de chaves. Você precisa acessar o dispositivo, recuperar a chave para mover para uma carteira de Estado e consumar a apreensão. Por isso que muda. Então, assim, a gente aqui nesse caminho não está dizendo que não há cadeia de custódia. Há uma nova forma de se fazer o procedimento, de se custodiar e de se demonstrar. Então, nos nossos treinamentos, a gente orienta as equipes, quando vai acontecer uma situação como essa, devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, que tenha-se a máxima transparência, que o procedimento seja filmado naquilo que é possível, do princípio ao fim, que tudo que está acontecendo ali seja documentado e relatado em detalhes, para que depois possa se provar essa cadeia de custódia. E quando a gente está falando de criptoativo, ninguém melhor
para ilustrar a cadeia de custódia do que a blockchain. Porque se naquele momento ali nós fizemos a transferência dos ativos que estavam no controle do alvo para um endereço controlado pelo Estado, aquela transação está registrada na rede. Então, qualquer com hash único, visualmente imutável, qualquer um pode voltar e consultar aquela transação a qualquer momento. Então, não é que não haja cadeia de custódia nesse universo cripto. Há uma nova forma de se abordar, porque precisa conjugar a preservação, a documentação, a eficiência das medidas. E acaba que essas peculiaridades vêm num momento em que a gente já encontra muita dificuldade no que diz respeito à abordagem da cadeia de custódia das evidências digitais, em especial. O que vivenciamos hoje, o Rafael perguntou sobre os processos, é que normalmente a abordagem as provas digitais são inválidas até prova ao contrário. Na verdade, o que se tem é completamente diferente. Há muita ainda falta de informação sobre o background tecnológico que leva a questões jurídicas que são mal encaminhadas nos tribunais, às vezes operações que são rígidas, tem provas suficientes, prova rígida para comprovar a prática dos ilícitos, às vezes são jogadas por terra por falta do conhecimento dessas questões técnicas que estão por trás dessas decisões jurídicas. Você vê a importância de unir o conhecimento teórico com a prática, com o dia a dia da investigação criminal, com os casos que efetivamente demandam esse conhecimento, e é justamente o que a gente buscou na pós-graduação aqui da Escola da Magistratura, é unir esse conhecimento teórico com a prática, com o dia a dia da investigação criminal, do processo penal. Nesse caso, a lógica se inverte realmente. Então não adianta você colocar no modo avião ou desligar o computador, não deixar a pessoa acessar, colocar dentro do saquinho, tirar fotografia, achando que está cumprindo a cadeia de custódia. Você tem que justamente garantir que os criptoativos entrem em poder do Estado para que não seja perdido. Então vocês veem a lógica que existe nesses casos específicos e a importância do estudo dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas que estão aí disponíveis. E nos casos concretos... Isso não é só importância, não. Isso é imprescindível. É por isso que a gente acolheu como missão nossa a tentativa de levar esse conhecimento e essa capacitação ao máximo de profissionais possível. Porque o pior cenário que a gente identifica nesses casos é quando temos decisões que são, a nosso juízo, equivocadas, o desconhecimento da matéria. Se for possível tomar uma decisão embasada em conhecimento, ainda que ela não seja a decisão com a qual concordamos, isso é da essência do direito, a discordância, isso faz parte, tem margem para interpretação, mas o que a gente vê, infelizmente, é que muitas vezes as decisões não são tomadas por uma convicção, mas por um desconhecimento daquela matéria. E por isso que a gente tenta trazer isso da forma mais ampla possível. A gente já teve em alguns tribunais capacitando, a gente já teve em vários ministérios públicos e polícias, para tentar trazer esse conhecimento, para que pelo menos haja um nivelamento e a discussão possa ser travada num campo seguro. Ainda que haja espaço para divergência, mas um campo seguro, onde se tenha o mínimo substrato para não acolher entendimentos que não têm nenhuma compatibilidade com a realidade discutida. Esse letramento mínimo é indispensável, e estamos falando de todo o sistema de justiça, desde os policiais que estão na rua, até os ministros dos tribunais superiores, precisam falar a mesma língua, precisam conversar e entender o que estão falando. Sob pena de, se o primeiro policial lá na ponta não compreender, não tiver tido a oportunidade de aprender, às vezes os problemas estão passando abaixo do radar, ele não identifica. Se ele identifica e o promotor não entende desse tópico, ele não vai conseguir se comunicar, a investigação não vai avançar. Se o promotor entende, mas leva para o magistrado que também não teve a oportunidade desse letramento, provavelmente não haverá sucesso na persecução penal e juízo, e nesse sentido teremos um efeito em cadeia. E, por outro lado, a população em geral, até para se proteger das fraudes que hoje acontecem todos os dias, basta acessar qualquer site de notícias, a gente vai ver quantas e quantas fraudes estão relacionadas a esse universo, muito por conta do desconhecimento da população sobre o funcionamento desse sistema. Vocês conseguem trazer algum caso concreto que vocês já atuaram, alguma investigação para que as pessoas consigam se aproximar realmente do dia a dia dessa investigação? Conseguem trazer algum exemplo realmente concreto? Falar até de caso concreto, isso é um ponto interessante. A gente estava até conversando mais cedo. Há uma impressão de que crimes envolvendo criptoativo é uma realidade muito específica. Então, por exemplo, só vai ser enfrentada pela delegacia especializada em cybercrime, mas isso já não é mais a realidade. A utilização de criptoativos, isso também está nos mesmos relatórios. A tendência hoje é a sua mais ampla adoção em atividades criminosas convencionais,
não tem nenhum grau de sofisticação tecnológico necessariamente. Então a gente já teve situações, por exemplo, de crimes de roubo impróprio, conhecido pela modalidade, já falando de caso concreto, pela modalidade Boa Noite Cinderela. Isso é muito comum. A vítima ela é dopada pelo criminoso ou pela criminosa no intuito de subtrair os seus bens. E já sem nenhuma possibilidade de resistência, o patrimônio é subtraído. E nesse caso específico que a gente atuou, o patrimônio subtraído era criptoativo. E aí é necessário o quê? A compreensão desse ecossistema para se investigar. O Diogo sempre usa uma frase muito interessante. Muitas vezes os casos chegam para a gente, diante dessa nossa especialização na matéria, a gente recebe muito pedido de auxílio. A gente atuou em diversas investigações relacionadas a criptoativos, normalmente por pedido de auxílio dos colegas na ponta. Os colegas identificam essa situação e trazem para a gente. Normalmente, quando o caso chega para a gente, ele está estagnado, porque quem não compreende esse sistema encontra ali uma porta fechada. E, na verdade, existe uma avenida gigantesca, que é essa expressão que o Diogo sempre usa, uma avenida gigantesca a ser explorada e que só vai ser explorada se a gente tiver esse conhecimento mínimo. Certo? Aí na prática o que a gente vê é que muitas investigações que estão em curso, e talvez se a gente perguntar ao investigador, perguntar ao promotor, perguntar ao juiz, tem alguma coisa de criptoativo, ele vai dizer não. Normalmente ele não consegue ainda identificar, porque como ele não conhece, ele não reconhece essas evidências dentro daquele contexto. Então a gente consegue desmistificar com os casos que a gente atua essa vinculação de criptoativos apenas os grandes esquemas de pirâmide envolvendo bilhões em investimentos. Como o Fabiano falou, às vezes um simples encontro para ir para um restaurante pode ser um ato já preparatório para mais à frente dopar uma vítima e em seguida subtrair seus criptoativos. Então, no dia a dia, qualquer um está sujeito a esse tipo de abordagem. Essa operação específica ela é muito interessante porque depois ela ganhou uma dimensão muito maior do que se podia imaginar no primeiro momento. Era um registro de ocorrência simples de roubo impróprio, parado por falta de alternativas sem o conhecimento da matéria. A gente aprofundou a investigação, rastreou as transações, porque a vítima traz para a gente o início, a matéria que a gente precisa para iniciar a investigação. Ela diz: o meu endereço de onde foram subtraídos os criptoativos era esse, ou então o endereço para onde os criminosos moveram o criptoativo é esse. Dali a gente começa o rastreamento, a gente fez o rastreamento e ao final isso chegou à identificação de uma organização criminosa composta por colombianos que vinham para o Brasil para praticar esse ilícito. Então, com essa investigação toda e com tudo pronto, eles estiveram no Brasil 2 vezes. Vieram praticar esse crime, mais uma sucessão de crimes. Quando voltaram para praticar a segunda rodada de crimes, meses depois foram presos e aqui estão. Alguns deles já com condenação transitada em julgado, confirmada pelo tribunal, 10 anos de prisão. Outros ainda aguardando julgamento, mas após prisões feitas fora do Brasil, com apoio da Interpol. A gente tem uma situação concreta de uma criminosa que era da Colômbia, que foi extraditada pela Colômbia, ao contrário do Brasil, que não extradita como regra brasileiros. O governo colombiano ele extradita cidadãos colombianos para responder por crime em outros locais. Então, com cooperação internacional, com apoio da Interpol, a gente conseguiu ter essa dimensão e todos eles estão denunciados e presos. Alguns condenados e outros aguardando julgamento, mas todos presos no Brasil. Tudo isso relacionado à investigação que estava parada, justamente porque não era possível naquele momento para as pessoas que tinham contato com ela, não tiveram a oportunidade de se qualificar e enxergar todas essas evidências que permitiram chegar a esse resultado que o Fabiano acabou de passar. Uma outra situação super interessante também, que um réu, hoje réu, na situação do Rio de Janeiro, sozinho, praticou um desvio contra uma exchange de Nova York, desviou 14 milhões de reais. E era uma investigação também que estava com dificuldade de avançar a parada. Quando a gente recebeu o material e conseguiu compreender, em menos de 2 meses a operação foi deflagrada, prisão, denúncia oferecida e a persecução em curso. E recuperação de ativos, recuperação de imóveis, a gente conseguiu o congelamento de 7 imóveis, a gente consegue provar que eles foram adquiridos com criptoativo, utilizado, subtraído da vítima. A gente consegue demonstrar todo esse caminho, se favorecendo tanto da publicidade que a blockchain traz, quanto da compreensão da forma de se rastrear, da necessidade de obter informações junto a prestadores de serviços de ativos virtuais centralizados para criar esse mosaico e conseguir refazer o caminho do dinheiro. Mas tudo isso passa por essa capacitação. Fabiano, a capacitação não passa apenas pela investigação on-chain, investigação sobre os dados que estão na blockchain. Nós estamos sempre conciliando diversas técnicas diferentes de obtenção de evidência para, no final, chegar a esse resultado. Ou seja, esse conhecimento não é só daquele promotor ou daquele policial que está
na delegacia ou na promotoria de crimes cibernéticos, né? Cada vez mais ela vai envolver todos aqueles que participam da persecução penal. E esse é um conhecimento essencial, realmente, os casos de várias naturezas, né? É importante que todos tenham contato com esse novo universo, mesmo que seja pelo primeiro momento apenas para reconhecer a questão e aí buscar o auxílio, né, de colegas que tenham tido a oportunidade de uma capacitação mais longa, mais profunda. Mas pelo menos esse reconhecimento, né, o que a gente chama sempre de letramento básico, mínimo dentro da caixa de ferramenta de cada um desses atores. Porque ele nem enxerga o X. Exato. A gente já citou aqui 2 exemplos, mas a gente já teve operação com outros objetos. Já teve situação de homicídio com pagamento feito por criptoativo. Do matador. Pedofilia, né? Pedofilia, que é muito casos de pedofilia. Corrupção. Corrupção, a gente teve um caso específico em que a utilização de criptoativo era usada para ocultar o produto daqueles ilícitos, de fraudes diversas em município. Então, toda a criminalidade que a gente está acostumado a trabalhar está incorporando o elemento criptoativo, e isso não é para ser uma situação negativa, muito pelo contrário, porque ali se abrem oportunidades e janelas. Talvez, se não existisse, a investigação sim pudesse ser um insucesso. Agora, sabendo conjugar essas pontas, é que você consegue extrair o resultado que talvez não fosse possível anteriormente. Então, caminhando agora para o fim, a nossa conversa, que foi muito produtiva, acho que muitas informações relevantes desse tema foram trazidas aqui, acho que despertou o interesse de muitos dos nossos ouvintes. Como que vocês veem o futuro da inteligência artificial relacionada a esse universo, à tecnologia, aos crimes cibernéticos, as facções criminosas que hoje vêm também utilizando, montando centrais de golpes, de ataques cibernéticos para pedido de resgate, depois de páginas, enfim, de banco de dados. Como que vocês veem esse futuro? E qual a perspectiva e qual o recado também que vocês mandam aí para os nossos alunos, as orientações, os conselhos que vocês podem dar para todos aqueles, né? Isso importa para o advogado, para o promotor, para o magistrado, para o policial, acho que para as pessoas em geral, porque elas também têm que saber o que é isso e até como se proteger. Qual o recado, como que vocês veem o futuro desse assunto e da persecução penal? A gente sempre discute que, na verdade, a tecnologia ela não vai substituir o ser humano, ela não vai substituir o profissional. Mas o profissional que não acompanhar a evolução tecnológica vai ser substituído por outro que acompanhou. Então, o nosso medo não é a inteligência artificial, por exemplo, eliminar a necessidade de um promotor de justiça, ou de um magistrado, ou de um delegado de polícia, porque essas figuras vão ser sempre essenciais. Em algum momento é preciso ter um julgamento humano. Mas a gente vai ser um profissional preparado para trabalhar no futuro se a gente incorporar essa tecnologia dentro da nossa expertise. E isso só tem uma forma de se conquistar, é com conhecimento, é com treinamento. É treinamento e atividade prática, capacitação teórica e atividade prática. E aí, nesse aspecto, entra, por exemplo, o programa de pós-graduação que bota dentro dele uma matéria específica de criptoativos. Porque não tem como hoje em dia a gente falar num programa de pós-graduação, por exemplo, processo penal, sem tocar em tecnologia. Porque isso poderia funcionar 15 anos atrás, mas hoje o profissional que pretende atuar minimamente num segmento como esse, ele vai ter que conhecer a tecnologia. Então, a capacitação, o aperfeiçoamento é o único caminho para conseguir se manter trabalhando, seja como advogado, seja como agente público ou em qualquer outro universo. É preciso incorporar esse conhecimento para ter condições de atuar no mercado que, se hoje já é tecnológico, a tendência é ser cada vez muito mais com o passar do tempo. Isso aí. Exatamente. Todos aqui que estão atuando, que estão em posições vocacionadas ao combate ao crime, nós precisamos entender sempre é que as novas tecnologias têm sempre uma porta aberta para o uso ilegal, para a prática do crime. Então nós, do outro lado dessa batalha, precisamos estar também sempre atualizados para utilizar essas ferramentas para alcançar as novas práticas criminosas e, a partir dali, cumprir nosso papel de promover justiça e de elucidar os crimes. Ótimo. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Fabiano. Obrigado você que acompanhou o podcast da Escola da Magistratura do Paraná e até o próximo.